Você tem entre 40 e 50 anos. Sente que o seu corpo não é mais o mesmo. Está com várias alterações no seu ciclo menstrual, ciclo curto, sangramento aumentado ou mesmo ciclos ausentes. Está com ganho de peso, baixando a libido, cansaço, falta de disposição, insônia. Você pode e provavelmente está passando por um período que a gente chama de perimenopausa ou transição para menopausa. E esse é o assunto da nossa live de hoje. É uma fase que pode ser muito desafiadora na vida das mulheres, né? Pode ser muito e até pior do que a menopausa. Questões de qualidade de vida cair muito. E muitas mulheres não entendem o que está acontecendo com o seu corpo. Acham que estão ficando loucas. Não conseguem entender o que está acontecendo. Em volta o pessoal não reconhece crises de irritabilidade, alterações de humor, né? Então, e você que é meu colega médico, você que é ginecologista, assim como eu, vai ter muito conteúdo para você também, para você entender. É um compêndio aqui da ginecologia obstetrícia, da fisiologia endócrina, né? Então, você que vai assistir a reprise pode passar um pouquinho para frente, 2, 3 minutinhos, que eu vou esperar o pessoal entrar. E você que está chegando agora aqui comigo, boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu estou muito empolgado, eu estou muito feliz e hoje o assunto que eu vou falar aqui é um dos assuntos que eu mais gosto, que eu mais estudo e trato no meu consultório com excelentes resultados, né? E é uma fase que poucas coisas que a gente pode fazer, a gente já tem um resultado excelente na vida das mulheres, né? Então, acho que vale a pena vocês apertarem no aviãozinho, mandem para quem vocês conhecem, que acham que vão se beneficiar. Se você é mulher mais jovem, a única certeza que tem é que vai passar por essa fase. A única chance de você não passar por essa fase é você morrer antes dos 40 anos, né? Então, acho que ninguém espera isso. E você ter esse conhecimento, você já começa a entender muita coisa do que você possa vir enfrentar, né? Então, hoje vai ter bastante conteúdo, bastante evidência científica, tá? Todos os meus slides aí, eu vou passar algumas coisas aí que são referenciadas. Eu gosto muito de falar, então estou bem feliz. Boa noite para todo mundo aí que mandou boa noite. Maina, Andréia, Maria, pessoal, todo mundo chegando aí, me dando boa noite. Sejam todos bem-vindos. Então, esperar mais um minutinho aí, nós vamos começar, porque tem bastante coisa pra gente falar e eu quero deixar um espaço para dúvidas no final. Tá? Aí, Eleni Freire. Boa noite. Tati, boa noite. Pessoal chegando aí. Bom, vamos começar? Vamos devagarzinho, vamos falando algumas coisas. Boa noite, boa noite. Eu vou começar devagarzinho aqui então. Já vou botar o primeiro aqui na tela. Então vamos lá. O título bem legal. Os segredos da perimenopausa. Porque é um período que é cheio de nuances, cheio de segredos mesmo, tá? E aí a gente vai passando para ver. Já são 20 horas e 4 minutos. Eu vou esperar mais 25 a gente vai começar, porque eu sou bem pontual, sou bem chato com horário. Cris, boa noite. Vamos que vamos. Vão clicando. Se você clicar no aviãozinho e mandar para as pessoas, você não vai sair da live, tá? Já manda aí para todo mundo que você conhece, já vai mandando. E outra, curtam no coraçãozinho, porque o Instagram tá derrubando com 1 hora de novo as lives. Então, acho que a gente vai passar um pouquinho. Boa noite, Jana. Beijo para ti. Então, clique no coraçãozinho para eles entenderem que vocês estão gostando. Depois eu vou tirar os comentários para passar os slides ali. E aí, se vocês clicarem no coraçãozinho, ele não vai derrubar. Se derrubar, eu até volto, mas daí a live fica pela metade. Tá? Vamos lá, então? Vamos começar? Vamos começar, então. Vamos lá. Eu tenho que passar os slides, então pode demorar. Quem não me conhece, eu tô com... Hoje é um dia feliz também, tô com 43 mil seguidoras, né? Mas tem gente que está chegando agora e não me conhece. Então, meu nome é Leonardo, sou médico ginecologista e obstetra, formei aqui pela Universidade de Blumenau, em Santa Catarina, moro e atuo em Gaspar, Santa Catarina. Fiz minha residência médica
no Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Um hospital raiz, um hospital tradicionalíssimo, um hospital muito completo, qual tenho muito orgulho de ter me formado lá. Inclusive tem colegas aí, médicos que são de lá, então tive uma boa formação, tenho título de especialista pela nossa federação, Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Tenho especialização em cirurgia ginecológica minimamente invasiva, endoscopia ginecológica pelo Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, um hospital referência em Porto Alegre também, qual tenho muito orgulho de ter feito esse R4, essa especialização. Então vou falar sobre cirurgia depois, perimenopausa, né, esterectomia, a segunda cirurgia mais realizada no mundo, dentre todas as outras, a gente vai comentar sobre isso. E atualmente aí sou membro titular da Sociedade Brasileira de Estudos para Fisiologia, a SOBRAF, né, e venho estudando, fazendo bastante cursos, enfim. Então vai ser um prazer falar com vocês aqui hoje. E a minha live, eu tenho que começar com esse slide, tenho que começar a falar dessa mulher aqui, tá? A doutora Geraldine Prior, é uma médica canadense, uma endocrinologista, né? E ela se especializou em hormônios femininos, né? Em ciclos menstruais, e ela é quem mais estudou e quem mais publicou e quem mais embasou cientificamente tudo que vai ser falado aqui. Ela é viva ainda, né? Eu queria poder um dia conhecer ela pessoalmente e dar um abraço nela e dizer assim, muito obrigado, você mudou a minha percepção, você mudou a maneira como eu abordei minhas pacientes, você foi uma inspiração e é uma inspiração para mim. Então queria só deixar minha menção honrosa aqui para ela. Por quê? Olha só o que ela fez. Simplesmente essa é a bibliografia da doutora Prior, né? Ela começa lá em 1997 ou 98, que ela publica esse artigo primeiro ali, ó. Então você que é ginecologista obstetra, você tem que ler esses artigos aqui. Você tem que printar a tela agora e vai atrás para você entender esse artigo primeiro ali de 97, 98, perimenopausa, né? A endocrinologia complexa dessa transição para menopausa. Essa é a bíblia de tudo que ela escreveu. São 32 páginas esse artigo científico e ali está todo o embasamento de todo um resumo, uma obra de arte sobre perimenopausa, né? Depois, em 2005, ela foi atualizando, né? Envelhecimento ovariano e a transição para menopausa. Depois ela publicou bastante sobre progesterona, né? Então a progesterona para perimenopausa sintomática para o tratamento, né? E depois, em 2015, ainda ela falou sobre o uso da progesterona, e quem viu minha live sobre progesterona vai ver que eu tenho um artigo de 2020 dela, que ela publicou recente também. Depois dessa live vocês podem ver lá no meu IGTV. Sim, a live vai ficar salva, se nada der errado aí vai ficar salva a live. Gente, eu vou ter que tirar os comentários, tá? Quem quiser deixar pergunta, deixa aqui naquele símbolozinho de interrogação ali, porque é para vocês conseguirem enxergarem, tá? E eu me concentrar melhor aqui. Então vai ser sem comentários no final. Eu vou abrir, vou responder as perguntas e eu quero ver o feedback de vocês. Vão curtindo no coraçãozinho aí para não me derrubarem, tá? Então a partir de agora, prestem bastante atenção, peguem um lugar silencioso, uma água, um chá, o que vocês quiserem. E prestem muita atenção, porque é um cronograma que a gente vai seguindo para fazer sentido. Bom, vamos começar conceituando o que é perimenopausa, tá? É uma fase, é um período da vida de uma mulher em que é a transição do período fértil, que vocês conseguem engravidar, para a menopausa, que é o período que a mulher não é mais fértil. Seria isso, tá? Não é uma doença per si, ela não é uma doença, ela não é classificada como uma doença, não tem um CID, um Código Internacional de Doenças para a Menopausa, mas ela pode manifestar diversos sintomas, ela pode causar diversas alterações físicas, emocionais, psíquicas, comportamentais, sociais na vida de uma mulher. Então ela tem que ser levada a sério, porque é uma imensa quantidade de mulheres que reclamam ou que tem um período difícil nessa fase, mas ela não é uma doença, tá? Os sintomas que a gente vai ver, a gente vai falar bastante sobre sintomas e as causas deles, né? Eles resultam do envelhecimento ovariano, né? E de flutuações hormonais. Um dos principais sintomas aí que vocês vão ter é
irregularidade menstrual e alterações do ciclo menstrual, e a gente vai ver que cada fase da perimenopausa a gente vai ter um padrão desse ciclo. Subfertilidade, essa fase pelo envelhecimento ovariano, pela a queda no pool de folículos, de óvulos, é uma taxa bem baixa de gravidez, de fertilidade, e alterações de humor, tá? Então, assim, irritabilidade, aquela TPM absurda, variações muito bruscas de humor, depressão, a gente vai falar sobre isso, também é um dos sintomas mais comuns desse período. Existe um mito muito grande dessa fase e que até atrapalha nós mesmos ginecologistas, que há uma crença entre nós médicos, entre nós ginecologistas, e repassado isso para vocês, né, pacientes, mulheres, de que os sintomas na perimenopausa já iniciam porque o estrogênio é baixo, porque o estradiol, que é um dos hormônios femininos, né, junto com a progesterona, ele está baixo, e aí a mulher já começa a sentir sintomas por causa de um estradiol baixo. Isso é o maior mito de que a gente possa ter dessa fase, e eu vou provar isso aqui para vocês hoje, tá? Essa fase ela é caracterizada por um excesso de estradiol e por uma baixa progesterona. E não só isso, por flutuações, tá? Flutuações intensas, bruscas, que variam mês a mês. Uma hora vocês têm muito hormônio, uma hora vocês estão com pouco, uma hora vocês têm muitos sintomas, uma hora estão com pouco. E isso atrapalha muito, né? Até o entendimento do que está acontecendo. Vocês às vezes falam assim, estou ficando louca, o que está acontecendo? E isso eu vou provar aqui para vocês, eu vou falar bastante, ensinar vocês a perceber, e isso é o que me deixa fantástico. Tanto é que é mito isso, que a doutora Prior escreveu um livro chamado Tempestade de Estrogênio. Tá? É um livro que tem traduzido para o Brasil, Histórias de Menopausa. Tá aqui esse livro, é um livro que é feito para não médicos, tá? Que é feito para a população, para o público em geral, para mulheres, uma leitura fácil. Eu li esse livro em uma semana. É fantástico, conta a história de 5 mulheres, cada um com um tipo de sintoma, e ela tem uma leitura gostosa. Eu sou fã desse livro aqui, que chama Tempestade de Estrogênio, que é da doutora Prior, né? E esse livro ele é muito legal, e eu queria ler uma parte dele aqui, a introdução, as notas do autor, e eu vou ler rapidinho aqui para vocês. E ela fala assim, ó, tá, doutora Prior? Gostaria de me apresentar, sou professora de endocrinologia com especialidade em saúde hormonal feminina. Pessoalmente tive uma perimenopausa difícil, a perimenopausa parece durar uma eternidade. De fato, a minha durou cerca de 10 anos. Meus seios doíam, eu estava sempre com fome e irritada. Estava irritada porque, como médica, aprendera que mulheres de meia idade sofrem queda nos níveis de estrogênio. Mas eu sentia meus níveis de estrogênio na estratosfera, até sonhava que estava grávida. Interessante, ela faz um comentário sobre isso no livro. Meu emprego acadêmico significa que eu tenho que estudar e ensinar. Então, por razões urgentes, pessoais e acadêmicas, eu me empenhei em compreender como os hormônios realmente mudam na perimenopausa. Nesse processo, li e estudei artigos científicos, livros novos e velhos sobre perimenopausa. Encontrei e publiquei boas evidências científicas da existência de altos níveis de estrogênio na perimenopausa. Cheguei a especular de forma razoável sobre como os níveis de estrogênio chegaram a esse ponto. Também encontrei evidências que o nível de progesterona, hormônio que é parceiro essencial do estrogênio, era claramente e com frequência bastante baixo. Pensei que tudo poderia mudar e tão logo entendesse os padrões inesperados dos níveis de estrogênio e da progesterona na perimenopausa. Pensei que seria suficiente escrever artigos científicos claros. Estudantes de medicina aprenderiam informação precisa. Médicos saberiam como explicar as mudanças da perimenopausa às mulheres que estivessem enfrentando tempos difíceis. Mulheres compreenderiam o que estavam experimentando e sentiriam menos fora de controle. Mulheres perimenopáusicas não fariam mais cirurgia sem antes experimentar outras opções médicas. Médicos parariam de receitar estrogênio para mulheres na perimenopausa. Olha que fantástico isso aí. A minha revisão bibliográfica de 32 páginas sobre perimenopausa foi publicada em 98, aquele primeiro artigo. 7 anos depois, os livros escritos para as mulheres e médicos ainda descreviam quedas ou baixos níveis de estrogênio na perimenopausa. Olha que mito, olha que paradigma achar que na perimenopausa a mulher tem baixo estrogênio, tá? Então, a introdução desse livro aqui, fantástico, e a gente vai falar bastante, vai embasar
bastante isso hoje, tá? Então o que que é? O que que a gente vai conceituar? Opa, isso a gente já falou aqui, deixa eu passar. O envelhecimento ovariano, né, ele se dá então a partir lá de dentro do período fetal, tá? Dentro da barriga da mãe, em torno da 20ª semana, a mulher tem em torno de 6 a 10 milhões de óvulos. Ao nascimento, em torno de 1 milhão de óvulos. Então, antes mesmo de nascer, vocês já perderam 90% de todos os óvulos de reserva ovariana, sem nunca ter menstruado. E até a puberdade, na puberdade, durante a primeira menstruação, a mulher tem em torno de 300 a 500 mil óvulos. Então, a grande maioria vai se perdendo ali. Por isso que o envelhecimento ovariano começa dentro da barriga da mãe e durante toda a vida da mulher, né? Ao passo que daí, aos 38 anos, 40 anos, a mulher tem 25 mil óvulos. Então é esse envelhecimento ovariano, essa queda no pool oocitário, né, que vai levar à diminuição da fertilidade, aos sintomas da perimenopausa, às alterações, flutuações hormonais, né? E quanto mais saudável for a mulher durante sua vida, quanto mais hábitos de vida melhores ela tiver, ela consegue retardar esse envelhecimento ovariano. Quando ocorre, então, tá? A perimenopausa, ela se inicia de 4 a 8 anos, uma média antes, tá? Mas a própria doutora Prior disse ali no notas do autor que o dela durou em média 10 anos, e parece que não passava nunca. Existem trabalhos que falam que pode começar até 10 anos. Então vamos dizer que a média ali da menopausa, eu estou dizendo para vocês que o que é o conceito da menopausa? É 1 ano, ficar um ano sem menstruar. Até quando você ficou 1 ano sem menstruar, é o conceito de menopausa, que a média mundial é aos 51 anos de idade, a média brasileira aos 48. Então 8 anos aos 40, 10 anos aos 38, você já pode ter sinais e sintomas, e já pode estar experimentando as alterações hormonais fisiológicas da perimenopausa. A menopausa, ela ocorre só 5% antes dos 45 e 5% após os 55, faltou um 5 ali, os 55 anos. Então sempre a grande maioria vai ficar entre os 45 e 55 anos, e 1% teria antes dos 40 anos, que é uma insuficiência ovariana prematura. A genética e o estilo de vida determinam a idade que você vai entrar na menopausa. Porque mães que tiveram menopausa precoce antes dos 45 ou tardia depois dos 55, as filhas tinham até 6 vezes mais chance de concordar com a idade da menopausa da mãe. Então tem um componente genético, sim, é pré-determinado isso, a velocidade de atresia dos folículos. Mas a gente sabe que o estilo de vida vai influenciar também. A gente sabe que as pacientes que não são fumantes, com maior nível educacional, né, até o uso de pílula ou não, pode influenciar nisso, na idade, e todos os outros fatores de estilo de vida, sono, estresse, alimentação, vão influenciar nisso aí. Na idade, né, que vai entrar na menopausa. E aí a gente vai entender que a menopausa, ela tem fases, ela não começa do nada, né? Então a gente já entendeu quando, como, né? Não, a gente já entendeu quando, a idade, os conceitos, e agora a gente vai começar a entender como ocorre, né? E esse envelhecimento ovariano, ele não é abrupto, né? Assim, para do nada, ele vai diminuindo, a atresia folicular, ela vai se intensificando ali nos anos da perimenopausa, né? Então, assim, a perimenopausa inicial, gente, ela é caracterizada por ciclos curtos, tá? Então você tinha um intervalo ali entre 28 e 30 anos e começa a encurtar esses ciclos, eles começam a ficar mais curtos e intensos. Começa a ter um aumento no fluxo menstrual, também pode ter um aumento na duração, né? Mas ainda são ciclos regulares e ovulatórios. O que acontece, e agora falando com meus colegas médicos, né, é que a mulher na perimenopausa, ela vai ter uma diminuição já do número de folículos nos ovários, né? E isso aumenta o FSH. E esse FSH já aumentado, ele começa a recrutar folículos no final do ciclo anterior. Então a mulher ainda está no ciclo anterior, na fase lútea do ciclo anterior, e ele começa já a recrutar folículos. Ao passo de que quando a mulher menstrua e inicia esse novo ciclo, esses folículos que já foram recrutados no ciclo anterior, e não no começo desse novo ciclo, já estão em fase avançada. Então a fase folicular é mais curta, ali com 7,
10 dias, né, 7 a 10 dias do próximo ciclo, aquele folículo já foi recrutado muito antes, ele já está grande e ele já estimula o pico de LH, então a mulher ovula antes. A fase folicular fica mais curta, né? E aí o ciclo encurta. É essa a fisiologia do que vai iniciando na perimenopausa inicial, pelo aumento dos níveis de FSH. Nessa perimenopausa mais tardia, o que acontece? Esse FSH, essa queda nos folículos mais intensa, ela não, o F nem consegue recrutar, não tem folículos disponíveis para recrutamento na fase lútea anterior. Então há um atraso no recrutamento. Então a mulher termina um ciclo e aqueles folículos que eram para ser recrutados e estavam sendo recrutados na fase anterior já, eles têm um atraso no recrutamento, tá? E aí ela vai recrutar um pouquinho mais tarde, esses ciclos começam a ficar mais longos na fase perimenopausa tardia, que é 2 anos antes, 1 ano antes da última menstruação. Só que esses folículos que acabam sendo recrutados mais tardiamente, né, e demoram mais para se desenvolver, eles produzem uma quantidade enorme de estrogênio, de estradiol. E a mulher produz muito estradiol, né? E aí quando ela vem a ovular e menstruar, e aí ela tem ciclos muito intensos ainda, com muito estradiol, mesmo com ciclos mais longos. E aí na menopausa inicial, né? Nessa fase, para você entender, o LH tá alto também, junto com a FSH. Então ela continua produzindo testosterona e androstenediona. E essa testosterona e androstenediona vão virar estradiol e estrona. É por isso também que a mulher na perimenopausa tardia, mesmo com ciclos mais longos, curtos, não diminui a quantidade de testosterona e aumenta ainda mais a produção de estradiol. Tá? Então eu tô falando assim na linguagem mais simples para vocês mulheres, e tem alguns colegas assistindo aí que querem entender isso aí também. Então a gente vai ciclando aí na linguagem, tá? Não se preocupem se vocês não estiverem entendendo alguns conceitos que realmente não é para vocês entenderem, mas vocês vão entender o que realmente está acontecendo. Tem primeiro uma fase que os ciclos ficam mais curtos, mais intensos, né? Mas ainda regulares. Depois uma segunda fase que os ciclos ficam mais longos, começam a falhar, né? Mas mesmo assim é uma produção enorme de estradiol, e aí vem a menopausa. Aí a mulher para de menstruar. Na menopausa não há mais produção de progesterona, por isso que a mulher não menstrua mais, porque ela não consegue mais ovular, e sem ovulação não há progesterona. Mas ainda na menopausa inicial, nos 2, 3 primeiros anos da menopausa, não se surpreendam, porque os níveis de estradiol ainda são altos, mesmo quando a mulher parou de menstruar ou está 1 ano sem menstruar. Eu vejo isso dosando no meu consultório e vocês vão se surpreender. Os ciclos são ausentes, porque não ovula mais, não há mais produção de progesterona. Os sintomas são ainda de excesso de estrogênio. Tá? E a menopausa tardia, aí 2, 3, 4 anos após a última menstruação, aí sim a mulher vai enfrentar os sintomas de baixa de estrogênio. E depois a gente vai falar quais são os sintomas. Então vocês percebam que essa duração, né, do estágio 1, 2, 3, 4, ela é variável, 4, 8 anos, os sintomas são variáveis, a intensidade é variável, os hormônios estão flutuando, é um compêndio da fisiologia endócrina feminina. Se a pessoa que está vendo isso não tem uma experiência, não tem um traquejo em hormônios femininos, em fisiologia endócrina, eu não tenho dúvida nenhuma do que eu vou falar aqui, que é a fase mais complexa da fisiologia endócrina, hormonal, de que um ginecologista pode encontrar, ou de que uma mulher pode viver, porque a gente vai ter muita variação, muita flutuação, tá? E eu vou falar como o diagnóstico se torna desafiador, e é assim o estado da arte de quem gosta de trabalhar com hormônios femininos e quer entender fisiologia endócrina feminina, atender e manejar casos assim. São realmente desafiadores, tá? Vamos lá. Vamos entender o que está acontecendo, então. Eu falei que a mulher produz mais estradiol, a doutora Prior embasou, e esse é um dos artigos que ela usa. Não se assustem, eu vou explicar para vocês. E esse artigo aí é um artigo de 96, publicado por essa pesquisadora chamada Santoro, em que ela pegou mulheres de 47 anos, ou seja, perimenopausa, quase lá na menopausa, que ainda ciclavam normalmente, e pegou um grupo de controle, ou seja, pegou as mulheres saudáveis, sem nenhuma patologia, sem nenhum tipo, e pegou mulheres jovens de 19 a 38 anos, também ciclando, também saudáveis, sem alterações, e foi comparar
Os níveis de LH, de FSH, de estrona e de na urina. Tá? Então, todo dia eles coletavam a urina dessas mulheres e dosavam esses níveis. Esqueça a parte de cima de LH e FSH. Vamos concentrar aqui na parte de baixo. No lado esquerdo, E1 está escrito ali. E1 é a estrona glicorinídeo, que é o metabólito do estradiol na urina. Vocês vejam ali em cima na legendinha que as mulheres que são jovens, férteis, é a bolinha preta. E as mulheres que estão na perimenopausa é a bolinha branca. Observem que dia a dia do ciclo do mês, ali embaixo, as bolinhas brancas, ou seja, as mulheres que estavam na perimenopausa, tinham níveis muito maiores de estrona glicorinídeo na urina, ou seja, metabólitos do estrogênio, do estradiol, na urina, do que as bolinhas pretas, que eram mulheres jovens. Ou seja, as mulheres perimenopausa produziam muito mais estradiol e metabólitos urinários desse estradiol do que as mulheres que estavam na vida mais jovens. Então, mulheres de 47 anos produzindo mais estradiol do que mulheres de 19 a 38. E no lado esquerdo, o PDG, que é pregnenolodiol, né, glicorinídeo, que é o metabólito da progesterona, que vai ser eliminado na urina. Então, leia-se progesterona, tá? Do lado direito. Vocês observem que as mulheres que são bolinha preta têm níveis muito maiores, que são mulheres jovens, têm níveis muito maiores de progesterona, do metabólito de progesterona na urina, do que as mulheres que estão com a bolinha branca. Comprovando de que mulheres perimenopausa produzem mais estradiol e eliminam mais o metabólito de estradiol na urina e menos, né, progesterona, né, do que mulheres jovens na urina, as mulheres que estão na perimenopausa. Muito interessante, esse artigo está inteiro disponível, a doutora Prior faz comentários, tá ali a referência. E aqui mais um artigo que também comparou, né, essa pesquisadora Klein, eles pegaram 9 mulheres de 40 a 45 anos, tem teoria na perimenopausa, e 13 mulheres controle de 20 a 25 anos. Esqueçam a maioria dos gráficos ali, olhem para a parte de cima agora ali, sobre FSH no lado esquerdo, e aí a gente observa que o tracejado preto é das mulheres mais velhas, e o tracejado pontilhado são as mulheres mais jovens. O FSH, obviamente, ele é maior nas mulheres perimenopausa, né? O tracejado preto. E aqui na direita ali, ó, o estradiol. Observem esse gráfico na direita em cima aqui, estradiol. As mulheres mais velhas, o preto, bem preto. Olha como ele vai subindo muito. E aqui na esquerda a gente vê os níveis, 200, 400, 600, 800. Chega a 800, 600, 500, né? Durante um ciclo, a produção de estradiol, né, em picomols por litro. E olha as mulheres mais jovens, o traçadinho pontilhado. Ele dificilmente vai chegar ali no auge da produção de estradiol no ciclo a 400. Então, você observa bem, as mulheres mais velhas no pico de estradiol do ciclo, produzindo 600, 700, 800, 900 picomol por litro de estradiol, e as mulheres mais jovens, os controles de 20 a 25 anos, que a gente pensa que tem mais estradiol, que tem mais hormônio, produzindo aí no máximo 200, 300. Comprovando mais uma vez. E aí ela cita diversos artigos lá nessa revisão, e esses aqui eu trouxe 2 só para exemplificar e comprovar de que mulheres na perimenopausa têm excesso de estradiol, baixa progesterona e produzem mais estradiol do que mulheres mais jovens. Então seria mais ou menos isso aqui, tá? Na parte de cima a gente tem um ciclo normal de uma mulher, então observem como é que é o ciclo. Vamos relembrar rapidinho aqui a fisiologia do ciclo menstrual. Observem que na primeira fase do ciclo, até a mulher ovular, na parte de cima, a progesterona ela é zerada. Então, se eu dosar a progesterona no primeiro dia, no terceiro dia vai ser 0, no quarto dia vai ser 0, no 10º dia vai ser 0, 11º dia vai ser 0. A progesterona no início do ciclo, antes da ovulação, em mulheres, ela é 0. E o estradiol não, o estradiol a partir da menstruação, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, 11º, ele vai subindo, ele vai fazendo um pico. E no pico do estradiol ocorre a ovulação. Quando ocorre a ovulação, o estradiol mergulha. E olha lá o rosinha. A progesterona domina a segunda parte. Né? O estradiol volta a subir um pouquinho na segunda parte pela ascensão da progesterona e depois, se a mulher não engravidar, os dois caem e tudo. E o estradiol faz o que na mulher? Prolifera a mama, lá no endométrio ele vai proliferando, no sistema nervoso central ele é excitatório, produz glutamato, que é um neurotransmissor que deixa a gente ligado, que deixa a mulher excitada, produz serotonina, dopamina, a mulher fica comunicativa, quer falar, quer sair, quer conversar.
né? No exercício físico, vocês rendem mais porque vocês estão com muito estradiol nessa primeira fase. Na libido, aumenta a libido. O estradiol retém líquido. Lá nos rins ele absorve sódio e junto com o sódio a água. Então ele é retentor de líquido. E aí na segunda fase ele, pum, cai. Quem vem? Progesterona. E a função da progesterona, ela é equilibrar. Ela é hormônio pró-gestação, pró-gestar. Ela que vai manter uma possível gestação caso haja fecundação desse óvulo até 12, 14 semanas. Quando a mulher começa, a placenta assume a produção de hormônios. Mas na primeira fase a gente tem uma grande produção de estradiol. Na segunda fase a gente tem que equilibrar. A progesterona ela tem que vir e produzir igualmente o estradiol, porque ela é antagonista, ela vem equilibrar os efeitos do estradiol na segunda fase. E aí, o que a progesterona faz? No útero da mama, ela se liga lá nos receptores da mama e fala assim, ó, para de proliferar, não prolifera mais essa mama. Lá dentro do útero, aquele endométrio que está espessando, para aqui, não prolifera mais. Aqui tá bom, já chega, agora vamos esperar o óvulo, né? No sistema nervoso central, adivinha, ela é relaxante, é um hormônio ansiolítico, tranquilizante, porque ela induz um neurotransmissor chamado GABA, que tem essa ação tranquilizante, ansiolítica, que deixa a mulher mais tranquila, mais equilibrada. Então vocês ficam mais introspectivas. Na academia, no treino, sabe aquele treino que não vai render tanto, que você fica mais, não vai ser igual no pico de estradiol. Né? A libido é exatamente igual. A libido não vai ser igual na primeira fase, no pico de estradiol. Ela tende a cair. Não é normal zerar, mas ela vai cair. A progesterona ela é diurética. Ela vai lá no rim e deixa eliminar um pouco mais de sódio, de sal, e aí, consequentemente, água. Então ela tem que equilibrar. E como que é na mulher perimenopausa? Seria o gráfico de baixo. Produz estradiol, deveria ser até mais estradiol, esse pico deveria ser maior até, né? E aí depois a progesterona, na segunda fase, que era para vir alta, que era para dominar o estradiol, ela é mais baixinha e mais curta. Não produz tão bem. E aí a gente vai ter os sintomas de excesso de estradiol, mama muito proliferada, sensibilidade mamária, muito sangramento, porque proliferou demais o útero, mioma, pólipo, tudo, né? Mulher com TPM absurda, irritabilidade, insônia, porque tem muito glutamato, pouco GABA, né? A gente vai ver tudo isso aí, eu vou falar sobre sintomas, mas só para vocês terem uma ideia. Mais uma vez, o que está acontecendo na perimenopausa? Olhem esse gráfico, que legal, também é um trabalho da doutora Prior, em que os hormônios femininos ao longo da vida, lá no início, na infância, onde está começando a querer ali subir o estradiol. O estradiol ele é o vermelhinho e a progesterona é o verdinho. Então lá na infância tá baixo. A partir ali da adolescência, tu vê que começa a subir muito o estradiol, né? E começa a ter ciclos ovulatórios com a progesterona. Durante os anos reprodutivos, no meio, o verdinho, então a progesterona sempre cíclica, né? Metade produz, metade não. E aí na segunda fase, quando produz, ela produz mais que o estradiol, então ela passa o estradiol que está em vermelho, e o estradiol se mantém elevadinho ali no meio. Quando chega na perimenopausa, o que acontece? Olha o estradiol subindo lá na perimenopausa. Acho fantástico esse gráfico. E aí o que acontece com a progesterona? Além de estar menor, que vai diminuindo, começa a falhar os ciclos. Vai ter ciclos anovulatórios. Então você veja bem, o verdinho ali na perimenopausa é bem baixinho, bem diminuído, estradiol sempre mais alto, dominando. E lá na menopausa, lá no finalzinho, a gente ainda vê que a progesterona é zerada e ainda assim há uma flutuaçãozinha, um domínio de estradiol. Muito legal esse gráfico e representa tudo que a gente está falando aqui. E por fim, para a gente entender de uma vez por todas o que está acontecendo, esse gráfico é muito legal. A gente vê a estrogênio em cima, a progesterona em baixa, eles vêm baixando, eles vêm caindo ao longo da vida, só que a partir dos 35 anos ali, a partir dos 35 anos aqui no início do gráfico, a progesterona dos 35 aos 50 tem 75% de redução. Então ela cai muito mais agudamente, a parte de baixo. E o estrogênio que está em cima, a partir dos 35 aos 50, ele tem 35% de redução. Então ele cai muito mais lentamente do que a progesterona que cai mais rápido e há um gap. E esse gap é a dominância de estrogênio. Olha ali a passo que aos 50 anos, que é a idade da menopausa, né, há relativamente uma maior quantidade de estrogênio do que progesterona, combinando com a dominância de estrogênio. Então, isso vai ser corrigido lá na menopausa, quando os dois vão estar completamente inibidos, se nada for feito. Se a gente não mexer com esses hormônios, é isso que vai acontecer.
Bom, respirem fundo, bastante informação, mitos, paradigmas quebrados, a gente entendeu o que é, como que é, o que ocorre, quais são as principais alterações hormonais, né, e por que vai acontecendo tudo que a gente falou. Então essa é a primeira parte da live, tentar entender o que está acontecendo, né, baseado em evidências científicas, óbvio, de uma maneira resumida. Se eu fosse dar essa aula para os médicos, eu ia socar de evidência científica, mas não é o objetivo, é só para fazer vocês entenderem. Tá? E aí a gente tem aí o diagnóstico. Então, doutor, como é que eu sei se eu tô? Né? O diagnóstico não há, a gente viu que a quantidade de flutuação, como é complexa, né, a perimenopausa. Então, você vai se basear na idade dos sintomas. Tá? Você está entre 40 e 50 anos, não importa se é 45, 44, 40, 38, 46, 48, você está nessa idade, começou a sentir que seus ciclos estão encurtando, você está mais irritada, você está mais retida, você está com fluxo maior, no teu ultrassom começou a aparecer cistos, começou a aparecer pólipo, adenomiose, você começou a entender. E isso é diagnóstico de perimenopausa, eu não preciso de nenhum exame laboratorial. Parem de se prender a exames de sangue, uma única dosagem de FSH, de LH, de estradiol, de progesterona, e vocês acham que vocês, que não são médicas, que não estudaram a fisiologia endócrina, que não entendem a complexidade, minha progesterona deu tanto, então é isso? Não sei, eu não sei. É muito mais fácil você ter um controle do teu ciclo, um autoconhecimento, um controle do teu ciclo, começar a reparar que ele está mais curto, começar a reparar que tua mama está mais sensível, que você começou a aumentar o fluxo, do que você dosar tua progesterona. Às vezes você vai pegar num ciclo que a progesterona, que não alterou, não flutuou tanto. E às vezes você vai pegar num ciclo que o estradiol está lá em cima. Então, eu faço as dosagens hormonais? Faço, é óbvio que eu faço. Eu sou médico, eu sou ginecologista. Eu trabalho com isso. Né? Mas o meu diagnóstico é clínico, eu não preciso de nenhum exame, né? Eu doso tudo, né? Todo o perfil hormonal dele, não só estradiol, progesterona, FSH, LH, estrona, 17-hidroxiprogesterona, DHT, eu faço todo o perfil hormonal. Agora, eu sou médico, né? Mas parem de se prender em uma dosagem hormonal. Vocês pegam uma flutuação absurda, um período hiper complexo da fisiologia endócrina feminina e vocês acham que vocês vão diagnosticar, doutor, qual exame eu peço? Meu Deus, gente, parem de perguntar isso pra mim. A minha resposta fica até chata, fala assim, vai no teu médico, ele sabe quais exames dosar, né? Vocês não tem que saber qual exame dosar, né? Vocês têm que saber, vocês têm que questionar, mas não perguntar no Instagram pro médico qual que exame que faz. E daí, você vai dosar o teu estradiol, FSH, LH, e daí? O que você vai fazer com o resultado? Você vai interpretar? Você estudou, você pegou o Spiroff, que é o livro de endocrinologia ginecológica, tem 1.500 páginas e sabe tudo de fisiologia feminina, de inibina A, inibina B, como que faz o ciclo, o que acontece. Não, né? Não, deixa pro médico. Vocês têm que ter um bom médico, vocês têm que ter um nível de conhecimento, vocês têm que tentar ler o corpo de vocês, não existe exame para diagnosticar isso, não é uma doença, não tem um marcador, faz exame X, se der é tanto, tá, senão não é. É clínico. O diagnóstico é clínico, é baseado na idade e nos sintomas. Tem que ter muito cuidado com a dosagem desses hormônios para dar qualquer palpite. Erra, colega, vocês vão errar. Vocês vão errar. Vocês vão pegar, vocês não vão entender. Esses dias eu peguei um estradiol de uma paciente de 1.200. 1.200, eu nunca tinha visto tão grande. Tem que ver a relação estradiol-estrona, tem várias nuances aí. A gente dá para fazer uma aula para médico aqui de umas 2-3 horas falando sobre diagnóstico, só o diagnóstico da perimenopausa. A gente pegar casos e estudar pacientes, diferentes idades, diferentes tipos físicos, diferentes hábitos de vida, alimentação, tudo, e vai ver que vai flutuar. Eu teria que dosar por 5, 3, 6 ciclos, todos os dias os hormônios pra gente ver essa flutuação. Seria interessante um trabalho desse, mas quem que vai lá dosar sangue todo dia? Tá? Hormônio antimileriano, pode ajudar? Pode ajudar. O hormônio antimileriano, gente, ele vê o pool de folículos, quantos folículos ainda restam lá no ovário de vocês. Ele não fala sobre fertilidade. Mulheres com antimileriano baixo podem ser férteis. Mulheres com antimileriano inférteis. Ele não diz sobre fertilidade. Ele diz o tanto de folículos que ainda existe naquele ovário. E ele serve para aconselhamento reprodutivo. Aconselhamento. Eu tenho para orientar o paciente. Olha, tu já tem um antimileriano baixo, tu não pode esperar tanto, que é congelar. Mas para isso ele funciona muito bem. Agora, para dizer data de perimenopausa, data de menopausa, o artigo mais assim, fidedigno que há, que diz que quando o antimileriano está zerado,
Em média, demora 5 anos para entrar na menopausa, mas isso variou muito também. Não é fidedigno, então ele não serve para dar diagnóstico para menopausa, de menopausa, de nada. Ele diz a quantidade de folículos que ainda restam. Porque a atresia folicular, mesmo que tu tenha um antimileno legal ali com 37, 38, aos 40 cai muito. Porque a atresia folicular perimenopausa, a perda de folículos perimenopausa é muito intensa. E aí eu já li 10, 20 artigos sobre o antimileriano, até hoje eu não cheguei à conclusão. Eu não consigo entender nuances. Aí vocês baseiam todo um diagnóstico, toda uma clínica em cima de um hormônio de antimileriano. E todo o contexto clínico, todo o contexto social e todos os outros hormônios, estilo de vida. Não tem como fazer uma dosagem e achar, sou fértil, sou infértil. Não existe isso. Isso é para aconselhamento sobre reprodução. E funciona muito bem. E a gente dosa sempre. E eu recomendo que toda mulher dose entre seus 30 e 35 anos e uma vez por ano se necessário, e aí tem várias nuances, beleza? Diagnóstico é isso, é clínico, baseado em sintomas e na idade. E quais são os sintomas? São sintomas de dominância estrogênio, que eu falo bastante. Estrogênio alto e progesterona baixa. Qual que é o principal sintoma? Irregularidade menstrual. E aí vale de tudo. Ciclo longo, ciclo curto, ciclo intenso, né? Aparecimento de pólipo, de mioma, de adenomiose, de endometriose. Pô, doutor, endometriose para menopausa, sim, aumenta a incidência. Excesso de estrogênio, prolifera demais o útero, prolifera demais o endométrio, forma pólipo, prolifera demais o miométrio, forma mioma, adenomiose, sangramento intenso, ciclo curto, ciclo longo. Uma hora demora 2, 3 meses para vir, uma hora vem 2, 3 vezes no mesmo mês, uma hora é muita cólica, outra hora cólica, e mês a mês isso varia. Uma hora vocês têm muito sintoma, muita TPM, muito fluxo, e uma hora vocês ficam 2, 3 ciclos bem, e aí depois vem de novo, vocês acham que estão ficando louca, porque vocês não entendem mais o que está acontecendo, porque é a flutuação, é montanha-russa hormonal, e isso reflete no ciclo de vocês. Quanto mais você ter autoconhecimento e conhecimento sobre o seu ciclo, melhor você vai entender e você vai ver essas flutuações acontecerem. Outros sintomas, alterações de humor, depressão e ansiedade. Né? O estrogênio e a progesterona, eles são neuroesteroides, eles têm receptores a nível cerebral e eles induzem ou excluem ou alteram a secreção de neurotransmissores. Então, a tendência é ter mais irritação, mais humor, mais depressão. Eu separei aqui algumas coisas, tem um estudo de Harvard chamado Mood and Cycles, ou humor e os ciclos, né? E as mulheres, com 6 mil mulheres entre 45 e 65 anos, mostraram que a incidência de depressão e irritabilidade foi de 57% nessas mulheres, né? O estradiol, ele estimula a produção de serotonina e dopamina. Estudos mostram que na terapia de reposição hormonal pós-menopausa, né, o estradiol melhora as questões de depressão, né? E a irritabilidade está relacionada à baixa progesterona. Muito glutamato, o cérebro fica inflamado, o cérebro fica excitado. E aquele efeito tranquilizante, GABA da progesterona, tranquilizante, relaxante, é menos. A mulher começa a ter TPM. O paciente fala para mim, doutor, eu tenho 10 dias do meu ciclo, 15 dias, metade do ciclo eu fico bem, metade do ciclo eu fico um leão. Eu brigo com meu marido, eu brigo no meu trabalho, e depois eu me arrependo, depois vem uma tristeza. É hormonal, são teus hormônios. Tá sofrendo com isso. Isso tem que ser valorizado. Risco de depressão, risco de suicídio, risco de TPM grave, TDPM, isso tudo aumenta. Tá? E a gente tem que tratar e tem que valorizar, sim, essas queixas. Dor e sensibilidade mamária. Proliferou demais. Aquela primeira fase do estrogênio proliferou muito. E aí na segunda fase, que era para vir a progesterona e ajudar, não ajuda mais. Aumenta cistos na mama fibrocística. É uma característica de dominância de estrogênio. A paciente falou para mim assim, doutor, eu tomo banho de sutiã, porque quando a água do chuveiro bate no meu seio, eu tenho muita dor. De tanta sensibilidade mamária, é um sintoma clássico de dominância de estrogênio. Inchaço e retenção de líquido, eu acabei de falar para vocês, o estrogênio vai lá nas células do túbulo renal e absorve mais sódio. Estimula a absorção, reabsorção de sódio. A paciente fica retida. A progesterona, na segunda fase, vem e estimula mais a eliminação, deixa que esse sódio seja menos reabsorvido. A paciente é diurética, né? E aí a paciente fala assim para mim, doutor, eu ganho 3, 4, 5 quilos para menstruar, minha calça não fecha mais. Na hora que eu menstruo, parece que saiu 3, 4 líquidos. É retenção de líquido, excesso de estrogênio. Faz sentido para vocês? Faz sentido, clica no coraçãozinho, vão derrubar minha live, vão derrubar. Se vocês não clicarem no coraçãozinho, vão derrubar a live. Aí vai faltar o tratamento. Tá?
Mudança de peso sem mudança na dieta. Tô comendo a mesma coisa e eu tô engordando muito, ou muita fome, compulsão. Isso tem relação com o sono, quebra do ciclo vigília, da maior compulsão, resistência à leptina, que é o hormônio de saciedade, aumento da grelina. Daria para dar uma aula sobre isso, sobre alterações do ritmo circadiano e compulsão alimentar, mas a gente observa muito ganho de peso, pouca mudança na dieta. Dor de cabeça e enxaqueca. Duas causas principais, ou a inflamação, o paciente está inflamado, e daí durante o período menstrual há uma intensa produção de prostaglandinas, toxinas inflamatórias, e aí ela desencadeia o gatilho para enxaqueca, ou por causa que produziu muito estrogênio, muita progesterona, e na hora que cai aquilo, no período pré-menstrual, essa variação abrupta de hormônios, de tanto de estrogênio também quanto progesterona, tem um artigo de 2021 da Lancet Neurologia para apresentar para vocês. Não consegui revisar ainda, ele estava ali na interessantíssimo, das enxaquecas hormonais. Baixa libido, insônia, névoa mental, estrogênio e progesterona, eles têm que estar em equilíbrio para ter libido. Né? A paciente está estressada, está irritada, né? Não está dormindo direito por causa das alterações de estrogênio. E aí o que acontece? Ela não dorme bem, fragmenta o sono, não tem uma boa produção de melatonina. Durante o dia ela está cansada, está estressada, está irritada. Né? Como é que ela vai ter libido? Como é que ela vai se concentrar? Começa a ter alteração de concentração, o que eu estava fazendo, não consigo focar. Hormonal, é hormonal. Calorões e suores noturnos. Ai, mas isso não é sintoma de baixo estrogênio ou não é sintoma de menopausa. Não, os fogachos, os estudos, aqui eu acho que eu tenho, sintomas vasomotores, estudo SWAM, que é um estudo clássico da ginecologia obstetrícia. 70% das mulheres têm sintomas vasomotores, leia-se fogacho, como, né? E isso já acontece até 2, 3 anos antes da menopausa. Por que eles estimam isso? Porque produz demais, não vai lá 600, 700, 800 estrogênio, aí do nada, BUM! E aí nessa queda, essa variação abrupta dos níveis de estrogênio, que estão muito altos para muito baixos, de repente leva a fogacho. Perde-se o controle do da temperatura corporal no hipotálamo e começa a dar aqueles calorões. Então não é sintoma, a menopausa pode ser sintoma de excesso de estrogênio, porque classicamente o fogacho ele é de baixo estrogênio, e sim, está relacionado também, mas essa variação, não só de baixo estrogênio, mas a variação abrupta leva a fogacho, e aí ele começa a ter fogacho, queixa-se para o colega gineco, e o colega tentando ajudar, porque aprendeu que é baixo de estrogênio, vai dar estrogênio para sua paciente, que já está em excesso de estrogênio. E aí não vai dar certo, não vai ter um resultado bom. E subfertilidade, né? Pela queda dos folículos, da fertilidade, qualidade e quantidade de óvulos. Beleza? Entenderam os sintomas? Entenderam que esse é o diagnóstico? Você tem isso aí, você está passando numa idade, você está com isso aí, você está, parabéns, não precisa usar nenhum exame. Você está na perimenopausa. Tá? Variável de mulher para mulher, mês a mês, intensidade desses sintomas. E além disso, só pelo envelhecimento ovariano, pela fisiologia endócrina, pela fisiologia menor, tem outros fatores que são muito comuns e que também levam ao excesso de estrogênio. Então não é só a fisiologia endócrina. Então é uma epidemia de dominância de estrogênio nessa fase. A toxicidade ambiental, como assim? Esses pesticidas, agrotóxicos, xenobióticos, né? Bisfenol A, fitalatos, esses componentes do plástico, esses componentes do teflon de panela, que eu não vou lembrar o nome feio, agrotóxicos, maquiagem, produtos químicos, tudo isso está relacionado, pode se comportar como estrogênio e aumentar a dominância de estrogênio. Detoxificação hepática prejudicada, o fígado está sobrecarregado, não consegue eliminar aquele excesso de estrogênio, metabolizar aquilo lá. Porque a pessoa já tem uma gordurinha no fígado, uma esteatose hepática, está faltando hormônio tiroidiano T3, porque ela está usando um monte de remédio, porque está usando pílula, porque ela bebe demais, uma série de fatores que prejudicam a detoxificação hepática. Desequilíbrio intestinal, disbiose, a estroboloma, isso é medicina integrativa, isso é ginecologia integrativa, entender que o teu estrogênio metabolizado é conjugado e eliminado pelos sais biliares no teu intestino. Aí tu tá com uma desbiose, com uma constipação, você produz muitas bactérias que produzem uma enzima chamada beta-glucuronidase. Essas bactérias vão lá, pegam esse estradiol que era para ser eliminado nas fezes, e boa parte do estradiol é eliminado através dos sais biliares nas fezes, pega esse estradiol conjugado inativo que seria eliminado, quebra, né, essa enzima, essa beta-glucuronidase dessas bactérias, quebra esse estradiol, separa ele do glucuronídeo, deixa ele de novo, ele é reabsorvido e recircula. Chama-se estroboloma. Eixo intestino
estradiol. É fantástico. Isso aí é entender que às vezes a causa está numa desbiose, uma constipação. E porque da onde está vindo a constipação? Isso está tudo integrado, gente. Gordura corporal, excesso de gordura corporal, mulheres, principalmente nas coxas, aqui nas ancas, produz uma enzima chamada aromatase. O que a aromatase faz? Ela pega a testosterona e produz estradiol. Então, para pessoas que são mais obesas, produzem mais aromatase, produzem mais estradiol, que está muito comum ganho de peso nessa fase. Resistência à insulina. É um hormônio que está no topo da hierarquia, a insulina. Vai causar uma série de disfunções, uma série de alterações hormonais. Tem a minha live, 3 desequilíbrios hormonais mais comuns. Depois vocês assistam, falo sobre resistência à insulina, como diagnosticar, como manejar. Mas é um desequilíbrio hormonal muito comum e associado. É muito comum ter mulheres perimenopausa com resistência à insulina, causando inflamação. Tá? Estresse, excesso de cortisol, desequilíbrio do cortisol. Né? Tem estudos que mostram que 70% a 90% das doenças da modernidade, depressão, doenças neurológicas, câncer, tudo que a gente vai falar, que a gente vê, está relacionado a estresse em certo grau. O estresse, ele tem que produzir cortisol e a progesterona é precursora do cortisol na via da esteroidogênese. Então, quando você dá muito estímulo, cortisol, estresse, você está roubando progesterona, que é convertido em cortisol e não consegue agir, mais dominância de estrogênio. Então vocês entendem que além da idade, além dessa complexidade hormonal, fisiológica, esses fatores de estilo de vida, esses fatores ambientais, esses fatores corporais, eles influenciam mais ainda e contribuem mais ainda para essa epidemia. Então quanto mais saudável for a mulher, quanto melhor, menos exposta a esses fatores, peso adequado, assim, menos sintomas ela vai ter. Mas só por estar na perimenopausa ela pode ter esses sintomas. Vocês conseguem entender isso aí. E aí a gente entendendo o que é, quando ocorre, como ocorre, quais os sintomas, quais os diagnósticos, a gente vai entender o verdadeiro tratamento. O verdadeiro tratamento, não há uma pílula mágica. Tu não vai chegar lá no teu médico e falar assim, tô na perimenopausa, tô com tudo, tô baixa libido, cansaço, brain fog, não tô dormindo bem, tá tudo desregulado, eu quero uma pílula mágica. Aí o doutor vai lá, prescreve a pílula mágica, te dá a pílula mágica, você toma e pum, tô bem. Não. É difícil, exige um nível de autoconhecimento, exige um nível de constância, de objetivo, de entender o teu corpo, de buscar se ajudar. E o médico, ele tem a obrigação, eu não tenho lá na minha gaveta uma gavetinha que eu abro assim, perimenopausa, aí já tem o receituário lá impresso, ó, toma isso aqui, faz isso aqui. Cada mulher é uma mulher, cada mulher está num estilo de vida, cada mulher está com peso corporal, cada mulher tem exposição ambiental diferente, cada mulher tem crença diferente, está inserida num ambiente familiar, num ambiente social diferente. Cada mulher reage de uma maneira, tem individualidades bioquímicas a certos suplementos, a certas medicações. Cada mulher tem um padrão de produção hormonal, cada mulher tem patologias associadas. Fibromialgia, resistência à insulina, endometriose, SOP. Não há abordagem, o bom clínico, o bom ginecologista, ele vai entender que ele precisa individualizar o tratamento e baseado na fisiologia, baseado no máximo. Então tu entende que não dá para fazer uma consulta dessa em 10 minutos, em 15 minutos? Eu fico 2 horas, eu reviso o caso antes da paciente sentar na minha frente no consultório, eu vejo todos os exames antes, tudo que quando ela senta, eu quero tentar ir a fundo. Se eu ficar digitando exame que na hora da consulta eu não consigo conversar com a paciente. Então isso é muito melhor eu pegar e dar um anticoncepcional. Vai regular tua menstruação, vai parar teu sangramento, vai fazer isso muito mais fácil. 15 minutos, ó, toma isso aqui até a menopausa, 50 anos você para, quando você entrar na menopausa tá tudo resolvido. Não, a menopausa é o começo de outra fase que a gente vai falar depois, em outra live e nos outros posts que vão vir agora na sequência da menopausa. O pilar do tratamento, a base do tratamento é o estilo de vida. Vocês conseguem entender isso? É dormir bem, porque dormindo bem você vai ter uma boa produção de melatonina. É não ter fogacho, porque senão você fragmenta teu sono. É não ter excesso de estrogênio, excesso de glutamato, porque daí você não descansa bem. Aí você tá cansado durante o dia, tá mais irritada, não tem concentração. Produzindo melatonina, a melatonina é o maior antioxidante ovariano. Ela age lá nos folículos ovarianos e protege contra o envelhecimento. Ela é antioxidante, ela é antiproliferativa, ela regula os clock genes, os genes relógios, então ela regula a produção hormonal.
ela é anti-obesogênica, ela regula a secreção de leptina, de grelina, de insulina, ela controla, modula o cortisol, melatonina é a molécula mãe. Parem de falar que melatonina é o hormônio do sono, que vai tomar melatonina e vai dar sono, isso é mentira, isso é balela. A melatonina é o hormônio mais importante do nosso corpo. Dormir bem é fundamental. Eu não vou tratar nenhuma mulher na menopausa e ter resultado clínico se eu não botar essa mulher para dormir. Se eu não melhorar tudo e fazer ela dormir, fazer higiene do sono, entender isso aí. O estresse, ter rotinas de autocuidado, tentar buscar dentro da tua rotina, da tua realidade, alguma coisa, uma válvula de escape. Seja uma pintura, uma música, um treino, uma viagem, um ambiente social, qualquer coisa para fugir disso. Alimentação, não vou entrar em alimentação aqui. Alimentação de verdade, comida de verdade. Combater resistência à insulina, que é péssimo para quem está na perimenopausa, né? Parar de comer gordura, açúcar, leite, começa a ficar com a barriga constipada, com tudo, o intestino ruim, né? A alimentação Hipócrates já dizia, né, que o alimento seja o remédio, que seja o remédio seja o alimento, enfim, não sei se é assim exatamente, mas exercício físico para combater o estresse, para você dormir melhor, para aumentar a tua sensibilidade à insulina, para mexer na tua composição corporal, na dose correta, supervisionada, isso é o pilar, isso é a base. Não adianta querer ir lá no médico pegar um suplemento, pegar uma reposição de progesterona, pegar lá não sei o que vocês quiserem e continuar dormindo 3 horas da manhã, continuar comendo desesperadamente doce, açúcar, óleo, continuar inflamando, continuar com resistência à insulina. Não adianta, não vai ter resultado, não vai ter resultado, não vai, vocês têm que ser, é difícil. Essa é a base. Aí depois que eu tiver uma base, entendendo isso, fazendo as coisas, aí eu vou para suplementação. Aí depende dos teus exames. Doutor Léo, DIN é bom para mim? Não sei. Doutor Léo, são poucos suplementos universais, tá? Anota aí top 3, melatonina, vitamina D, magnésio. Puta, magnésio para quem tá nessa fase é fantástico, né? Vitamina D, melatonina, ômega 3, isso aí para todo mundo vai servir. Agora o resto, transresveratrol, quercetina, pimelocatequina, N-acetilcisteína, ácido alfa-lipoico, cromo, vanádio, zinco, depende como é que estão os teus exames, o que você come, como é que está a tua dosagem metabólica, se está com resistência à insulina, não está, mioinositol, eu não sei, eu tenho uma série de suplementos que eu uso na minha prática clínica, que eu estudo, que eu uso para cada paciente, de cada dosagem, de cada forma, não tem uma receita de bolo, seria fácil, seria fantástico se tivesse, toma assim que você vai melhorar. E a reposição hormonal, não sei, a progesterona para mim, a dose de 15mg, de 20mg, transdérmica, via oral, não sei. Qual que é as tuas patologias, como é que está a tua dosagem, o que você está sentindo, qual que é a tua característica bioquímica, se tem resistência à progesterona, se tem endometriose, se tem alguma patologia, como é que tá, você tem alguma alteração de tireoide, como é que está teu sono, você está muito estressado, o trabalho é ruim, você trabalha à noite, o que você faz, como é que está a tua dosagem de testosterona, como é que está a tua SHBG, tua resistência à insulina, é uma arte, a reposição hormonal é uma arte, é uma ciência que não é exata. Depende de características físicas, então você associar a base, o estilo de vida, com suplementos corretos que vão fazer sentido dentro dessa fisiologia, com uma boa reposição hormonal, acertando dose, acertando via, com hormônios exatamente iguais ao que o teu corpo produz, tentando associar benefícios para tratamento de patologias conjugadas. Esse é o tratamento, é uma arte, vocês precisam de um médico bom, mas para vocês terem um médico bom, para vocês otimizar o médico de vocês, para vocês extraírem o máximo possível, para vocês conseguirem, tudo vocês têm que ter um conhecimento, vocês têm que chegar já lá, e quem está assistindo essa live sabe sobre isso. No final, é combater o envelhecimento ovariano, antioxidantes, tudo que a gente já falou, ter uma boa estilo de vida, evitar contaminantes, a resistência à insulina, a obesidade, né? O estresse oxidativo, a inflamação, é combater isso. E com isso, não só você vai buscar uma qualidade de vida, mas você vai diminuir doença cardiovascular, infertilidade, câncer, alterações neurodegenerativas, neurocomportamentais. Tá aí, esse slide é o tratamento, mas aqui dentro tem uma gama infinita de combinações, de possibilidades, de acordo com diversas coisas, entende? Então aí, ó, estão curtindo, gente? Vai derrubar, vai dar 21 horas, ele vai derrubar a minha live. Curte, mete o dedo no coraçãozinho, pelo amor de Deus, não termina agora que eu tô no raciocínio aqui. Como é que a gente vai diminuir o estrogênio? Vegetais crucíferos, repolho, brócolis, nabo, mostarda, por quê? Porque eles têm
indol 3-carbinol, e esse indol 3-carbinol na acidez estomacal, tem que ter uma boa acidez estomacal, vai se converter em DIN, diindolmetano. O DIN, ele aumenta o estrogênio bom, a metabolização para 2-hidroxistrona, que é o estrogênio bom, e diminui o 16-hidroxistrona, que é o estrogênio ruim, proliferativo. Então, ele estimula umas enzimas que vão desviar essa via para metabolismo de estrogênios bons e diminuir o metabolismo de estrogênio ruim. Mais ou menos isso. Então, quem tem excesso de estrogênio, o DIN é um excelente ativo. Tem post sobre DIN na minha live. Eu tenho que otimizar a metilação. Poxa, Léo, o que é isso? Otimizar a metilação? Não vou conseguir te explicar para você que não é médico. Mas a gente tem uma enzima chamada catecol-O metiltransferase, que depende de doadores de metil. Então, precisa ter uma boa metilação para fazer essa enzima funcionar. E aí os doadores de metil são complexo B, trimetilglicina, SAM e magnésio. O pessoal que é médico aí vai me entender mais. Resgate de glutationa. A glutationa é um sistema antioxidante do nosso corpo. E lá na detoxicação de estrogênio, para neutralizar estrogênios, metabólicos, estrogênios tóxicos, a gente precisa ter uma glutationa funcionando bem. O que precisa para ter um resgate, para formar bastante glutationa e antioxidar e ajudar o metabolismo do estrogênio? Precisa de selênio, NAC, é um dos principais, fantástico. Então já temos uma boa combinação aí, NAC e DIN. Opa, começamos a falar, o complexo B. Ácido alfa-lipóico, para quem tem resistência à insulina, gosto muito, aí eu intercalo com a glicina, que é um aminoácido. Eu vou pedir licença para vocês aqui, para vocês que estão mulheres, se tem algum colega meu, médico, de qualquer especialidade, endócrino, cardio, medicina integrativa, nutrólogo, gineco, quem for aí, vocês têm que saber isso aqui, ó. Metabolismo do estrogênio. Então, um minutinho para uma observação. Estradiol transformado em estrona. A estrona tem 3 vias. A via do meio, essas duas aqui. A lateral, primeiro aqui, pela CYP1A1, é a 2-hidroxistrona. Depois, é um metabólito bom, antiproliferativo. Depois, ela vai ser transvertida através da CONT, a 2-metoxistrona, que também é bom. Então, tem que ter muito bem essa via aqui, ó, da 2-hidroxistrona e 2-metoxistrona. Então tem que ter uma boa CYP1. Adivinha quem estimula a CYP1A1? O DIN. E a CONT tem que estar metilando bem, para dessa via estar funcionando bem. Você lembra que eu botei esses dias uma relação de estrona e estradiol? Isso é para médico, gente. Aqui no meio a gente tem, através da CYP1, a formação de 4-hidroxistrona. Essa é proliferativa, é cancerígena. Se tiver excesso de 4-hidroxistrona é perigoso, tá? E aí através da CONT aqui, ó, da catecol-O, metiltransferase, a gente vai transformar em um metabólito neutro, que é a 4-metoxistrona. Ou, se formar quinona, que também é ruim, também é cancerígeno, proliferativo, se eu tiver a GST, que é glutationa transferase, eu consigo neutralizar através dos conjugados da glutationa. Por isso que é importante eu ter CONT e glutationa, e os ativos da glutationa funcionam bem. E se eu vier para cá, através da CYP3A4, na 16-hidroxistrona, também vou formar um metabólito proliferativo ruim, que tem que estar funcionando bem lá a fase de detoxificação para se transformar em estriol, que é um estrogênio bom. Então, só um parênteses aqui para médicos sobre metabolismo do estrogênio. Daria para dar uma aula inteira para vocês sobre isso aqui. É importante conhecer isso aqui. A gente não aprende isso na residência. A gente nem sabe isso. E tá, diminuir estrogênio, falei um pouquinho. Como que eu vou aumentar a progesterona? Vou melhorar o sono, melatonina, vou reduzir o estresse. Ashwagandha, rhodiola, outros ativos, vitamina C, taurina, ajudar a manter o peso adequado, combater a resistência à insulina. A vitamina D, ela estimula a 3-beta-hidroxisteroide deshidrogenase, vai aumentar a produção ovariana de progesterona. O zinco, ele ajuda, estimula a sensibilidade ovariana ao FSH. A vitamina B6, a piridoxina, além de ela aumentar diretamente a progesterona, ela diminui o estradiol. A vitamina C tem um aumento direto na progesterona de 77%, então não precisa suplementar a vitamina C, não, precisa chupar laranja, chupar limão. Magnésio, ele também controla essa relação FSH-LH, aumentando a progesterona e diminuindo o estrogênio. E o Vitex agnus castus, uma fitoterápica que também ajuda na produção e aumento da progesterona. Então, diminui o estradiol e aumentar a progesterona. E vamos lá, o que vocês querem saber, o que vocês me perguntam, reposição de progesterona, progesterona cíclica. Olha que bonitinho esse gráfico aí. Primeira fase do ciclo, minhas camaradas, lembrem da fisiologia, é zero, a progesterona é zero até a ovulação. Produz muito estradiol nessa fase, muito, exacerbado, tá proliferando demais. Mama, tudo, glutamato, fazendo aquelas alterações até demais, mais que mulher jovem. Quem tá desde o começo da live aí viu isso aí. E a partir da ovulação, tu produz pouca progesterona.
Então dá para suplementar a progesterona cíclica. O que seria isso? Olha o gráficozinho ali, a partir do 14º, metade do ciclo, depende como é o teu ciclo, depende de vários fatores, eu dou progesterona para os pacientes. Doutora Prior, tá? Vai do que a dose oral, né? De 100 a 300, 400 miligramas, depende. Né? Então a paciente, além de ela estar fazendo tudo para diminuir o estrogênio, suplementação, correção da base, tudo, eu faço reposição hormonal de progesterona. É errado dar para o paciente na menopausa estradiol, que já está com excesso de estradiol. A reposição hormonal da perimenopausa é feita com progesterona, de preferência, progesterona bioidêntica, de preferência não, com progesterona bioidêntica. Não é com Depo-Provera, levonorgestrel, etanogestrel, com pílula, não, isso aí é ruim, não tem os efeitos GABA, não tem os efeitos antiproliferativos, não se liga da mesma maneira aos receptores, pode provocar uma série de problemas. A reposição de progesterona cíclica é feita com progesterona micronizada. Tem diversas apresentações na farmácia para comprar. Tá? A partir da metade do ciclo, 14º, 28º, 27º, de 10 a 14 dias, a partir da metade do ciclo, não se mediquem. Uma reposição hormonal, que se vocês fizerem da maneira errada, na dose errada, pode piorar a situação de vocês. Mas a progesterona cíclica é, sim, salvadora. Não tem como pensar em reposição hormonal da perimenopausa e não pensar em progesterona cíclica. Através de que via? Na via transdérmica, passaram um gel de progesterona. Bom, tem as ressalvas da via transdérmica. Quem já me acompanha já sabe o que eu falo da via transdérmica. Ela fornece nível plasmático muito variável, inadequado. Se a tua farmácia não micronizar bem essa progesterona, não quebrar bem essa molécula, não absorve pela pele. Esse tamanho de molécula da progesterona micronizada via transdérmica, ela tem que ter menos que 10.000 kilodaltons. Como é que tu vai controlar a tua farmácia? Por isso que eu indico muitas vezes farmácia. Não é porque eu tô ganhando, que nesses dias botou um colega aí, porque eles ganham da farmácia. Ganham bolhufas de farmácia nenhuma. Tá? Porque eu confio na farmácia. Que daí ela vai produzir uma progesterona micronizada, porque ela vai lá dentro da farmácia, chega a progesterona, eles remicronizam a progesterona dentro da farmácia. O cara foi lá e me sentou e me apresentou isso aí. Falei, porra, e eu tenho resultado. Aí eu mando uma outra farmácia, não tem. Tá? Então, e ela pode não proteger endométrio, os níveis variam muito, e eu não tenho efeito GABA. O efeito GABA, aquele efeito relaxante, tranquilizante, que eu quero para todos os meus pacientes, botar para dormir, sentir bem tudo, metade do metabolismo é feito no intestino, para alopregnenolona, e também pela primeira passagem hepática. Quando eu tomo via oral, eu tenho esse metabolismo via intestinal e não no fígado. E aí eu tenho os metabólitos da progesterona, que tem diversos efeitos benéficos na mama, no cérebro, tudo. Então eu uso via oral, que passa pelo fígado e pelo intestino, é transformada em metabólitos. Mas ela precisa de doses maiores. Ao passo que você usa na via transdérmica de 20, 50 miligramas, via oral eu uso 100, 200, 300, porque ela vai ser muito metabolizada. Mas daí eu achar a tua dose e dar a dose correta. Isso é uma arte, isso exige expertise médica, conhecimento. Por isso que vocês não vão pegar a progesterona da sua amiga ou dar uma prescrição médica do seu amigo, não sei o que, eu vou tomar igual. Não é igual. Você está assumindo que você é igual a tua amiga, tua prima, tua mãe, sei lá. E via vaginal? Via vaginal pode ser usada, mas geralmente é usada em reprodução humana, em gestação, porque ele tem ação mais local. Atinge pouco o nível sérico, não tem os efeitos benéficos a cérebro, mama, ele tem mais efeito no útero, no endométrio. Então a gente usa muito para reprodução humana, para segurar a gestação, para diversos motivos ali. Via vaginal é interessante. Não vou me aprofundar, poderia dar uma aula sobre via de progesterona. Terminando, pessoal, tá terminando, tá? E só queria deixar esse slide aqui, progesterona e ansiedade, né? Que é muita, a gente viu 57% dos pacientes dessa fase vão ter progesterona precursora da alopregnenolona. A alopregnenolona é um neuroesteroide que tem função GABA, relaxante, tranquilizante, acalma o sistema nervoso central, ajuda a dormir, ajuda a ficar calma, relaxado, não ter irritabilidade. Ela também é neuroprotetora, os estudos mostram que ela aumenta o BNDF, que é o Brain Derived Neurofactor, que é um neuro que protege o cérebro, resumindo. Aumenta a mielinização, é um baita remédio para brain fog, né? Limita a morte neuronal. Então, assim, eu quero esse efeito GABA, eu quero alopregnenolona, e você não vai achar isso em hormônio sintético. Além de tudo isso que eu estou falando, gente, todos os hormônios da hierarquia hormonal afetam a produção de progesterona e também de estradiol, por causa que elas alteram a pulsatilidade. Então, no meio de um caos hormonal, de uma montanha-russa hormonal, eu ainda posso ter uma resistência à insulina, eu ainda posso ter um cortisol baixo, um cortisol alto, eu posso ter uma deficiência de vitamina D, e geralmente tem quem não suplementa, eu posso ter muito comum associado distúrbios tireoidianos,
Eu posso ter prolactina alta, prolactina baixa, então não posso tratar só focado na progesterona. Eu não posso tratar só focado no estradiol. Eu tenho que respeitar a hierarquia hormonal. Isso é básico para quem trabalha com hormônio. Por isso que às vezes não é só prescrever uma testosterona, uma progesterona, a paciente não melhora, porque ela está com distúrbio no cortisol, porque o DEA dela, porque a resistência à insulina alterando. Então, assim, é literalmente ser um artesão mexer com hormônios e entender cada mulher, cada contexto. Isso exige expertise, tratar com isso diariamente, senão a gente se perde e a gente não aprende isso na faculdade, nem na residência. Tem que estudar os artigos da doutora Prior, tem que estudar, tem que tratar, tem que ver, tem que tocar os pacientes, tem que ter uma consulta de 2 horas, de 1 hora, tem que... Esse é o verdadeiro tratamento. Você é meu colega médico, você sabe o que eu estou falando. E aí vamos para o tratamento convencional. O que a gente faz geralmente? O que a gente aprende? Então, vamos lá. Anticoncepcional. Tô com um distúrbio da menstruação, tô com ciclo curto, tô com ciclo longo, tô com ciclo ausente, tô com ciclo pouco, tô muito intenso, TPM, endometriose, adenomiose, mioma, insônia, baixa libido, anticoncepcional. Anticoncepcional, 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 anticoncepcional. Aí no meio de um caos hormonal, no meio já de um fígado intoxicado, de uma desbiose, de uma insônia, de uma crise de ansiedade, paciente desencadeando síndrome de pânico, fazendo um monte de coisa, precisando de hormônio, precisando regular os hormônios, estilo de vida, precisando ter uma série de abordagens, de suplementação que podia ajudar tudo, pum, toma isso aqui, tá regulado, ou antidepressivo. Tá muito ansiosa, tá muito isso aqui. E aí a paciente não precisava de anticoncepcional, não precisava de antidepressivo, não precisava de nada, precisava era ter uma boa orientação, um bom diagnóstico, um bom manejo, um bom tratamento. E aí a gente vai lá e enfia uma bomba hormônio sintético, que também muitas vezes contém estrogênio sintético, que piora aquela metabolização, 2-hidroxistrona, aumenta o risco cardiovascular, aumenta o risco de demência, aumenta o risco de câncer de mama, aumenta a depressão de micronutrientes, que já não era bom porque não tinha uma alimentação adequada. E aí tá instalado mais o caos aí, e aí a paciente vai entrar na menopausa já tudo errado, tudo depletado, inflamada, resistência à insulina e aí ferrou. Não é falta de anticoncepcional. Depois de uma live dessas, aonde que tá faltando o etinil estradiol, aonde que tá faltando a Depo-Provera, aonde que tá faltando qualquer tipo de hormônio sintético nesse meio, atenção a patologias. Ali embaixo, atenção a patologias, miomas, pólipos, endometriose, adenomiose, hiperplasia, muitas vezes para tratamento e manejo de patologia. Doutor Léo, eu tô com sistema hemorrágico. Doutor Léo, eu tô com hiperplasia endometrial. Doutor Léo, eu tô com não sei o que. Patologia é patologia. Endometriose. Bloqueio hormonal na endometriose às vezes é necessário. Existem várias maneiras de fazer. Por exemplo, precisa de anticoncepcional para endometriose? Não, bloqueio hormonal. E aí depende de uma série de coisas. Então, estou falando só de manejo de perimenopausa. Estou tratando de patologias, gente, tá? Então, assim, tem que ser discutido risco, benefício. Tem paciente que precisa. Mas, assim, entenderam? Esterectomia. Vamos tirar teu útero. A paciente, às vezes, já chega num nível de mioma, de adenomiose, de essas coisas que ela precisa. 300, 400, útero polimimatoso. Não tem que fazer, vai ter que operar. Mas só tirar o útero vai melhorar a insônia, vai melhorar o ganho de peso, vai melhorar a falta de GABA, vai proteger assim, essas doenças da mama, doença cardiovascular. Não vai proteger. Além de tirar o útero, tem que tratar, né? E aí tiram só o útero. E a paciente continua com uma qualidade de vida baixa, porque tiraram só o fator de sangramento. E muitas vezes e a esterectomia é a cirurgia mais realizada, segunda mais no mundo, a primeira é cesárea. Por causa que as pacientes estão em dominância de estrogênico, proliferam muito endométrio, proliferam muito mioma, pólipo, tudo, e aí elas vão entrar necessitando. E remédio para ansiedade, para depressão, para sono, para diabetes, para pressão, para fibromialgia, remédio. Indústria farmacêutica, dizendo que você precisa de um remédio. Esquecem da base, da fisiologia. E aí quem faz diferente é pilantra, que nem a gente recebeu um post aí, repercutiu. Como reconhecer um médico pilantra, um médico falastrão, um médico, né? Porque ele te prescreve um monte de suplemento, porque tu vai sair com diagnóstico de não sei o quê, porque ele ganha de não sei o quê. Bulhufas, pega esse médico aqui, bota uma live eu e ele, falar sobre fisiologia. Eu não tenho paciência, nem vou falar mais sobre isso, que é chamado de falastrão, sou falastrão.
Vamos lá, isso aí é o tratamento convencional, não ficou boa essa foto, tá? Mas aqui os remédios que eles usam. CEE, ali a primeira coisa, ali em cima é estrógeno equino conjugado. Estrogênio de cavalo. Aquele que deu câncer no WHI, que suspenderam. Aí até hoje os colegas falam que o hormônio dá câncer por causa desse. Deram estrogênio de cavalo. Que de 17 estrogênios conjugados, 2 são análogos ao hormônio 15 o corpo não reconhece, se liga de receptor. Isso deu câncer, doença cardiovascular, e falaram que terapia de reposição hormonal dá câncer. Até hoje eu escuto isso. Isso é dado para terapia da perimenopausa. Tá aí, tratamento. Sintético conjugado estrógeno. Hormônio sintético. Etinil estradiol. Aí pelo menos tem alguns ali com 17 beta. E aqui embaixo as progesteronas, na coluna do meio aqui. Neta, que é noretestosterona. Depro-provero. Medroxiprogesterona. Levonorgestrel, etonorgestrel, não é progesterona. Cadê a progesterona? Cadê a progesterona micronizada? Esse é o tratamento convencional da indústria farmacêutica. Banca ali milhares. E quem prescreve hormônio isomolecular bioidêntico é falastrão, é pilantra, é safado. Eu sou safado, sou pilantra, porque eu prescrevo hormônio bioidêntico para meus pacientes, baseado em milhares de evidências científicas, em estudos. Sou falastrão. Atenção! Essas informações não substituem consulta médica, é óbvio. Progesterona é um hormônio de prescrição médica, com riscos, contraindicações e indicações. Use essas informações para questionar o seu médico de forma inteligente, achar um médico, buscar um tratamento. Desculpa aí que eu me estendi, já deu quase 1h20 aí. Obrigado. Consultas online, quem quiser consultar, entra através do link do meu perfil. Tem um canal no YouTube que está meio parado, mais meu foco no Instagram, tem meu site. E vamos habilitar aqui as perguntas e os comentários. Se você gostou, deixa aí o seu joinha e vamos ativar os comentários aqui. Vamos ver aí. Gostaram da live? Acharam? Fez sentido para vocês? Vão compartilhar com quem precisa ouvir isso aí. Você é médico? Se você é médico, você fez sentido para você? Como é que você trata seus pacientes? Obrigado, pessoal. Show de bola. Obrigado pelos comentários. Pessoal, vamos ver aqui se tem algumas perguntas. A falência, Andréia é minha paciente. A falência dos hormônios pode causar emagrecimento até levar à morte. Tem 2 hormônios que podem levar à morte se estiverem alterados: cortisol e insulina. Hipoglicemia, insulina alterada, enfim, tá? Menopausa, a gente vê a ausência de estrogênio, progesterona, testosterona, melatonina, DEA, tudo, e vai viver com uma qualidade de vida muito ruim, vai ter alteração de peso, de muitas coisas, mas não causa morte, mas acaba com a tua vida. Então você prefere viver com uma qualidade de ruim péssima, tudo, ou você prefere tentar manter teus hormônios num nível nem muito nem pouco equilibrado, para você conseguir ter qualidade de vida, manter uma boa processamento cerebral, uma boa qualidade dos pensamentos, ter libido, ter disposição, manter tua massa magra, não ter uma fratura por osteoporose, proteger seu cérebro, proteger suas mamas, não morrer de câncer, não ficar numa bengala, numa cadeira de roda. É isso que os hormônios fazem, tá? Eles mantêm, eles te ajudam, né? Junto com... melatonina é vida, minha molécula preferida, não vivo sem melatonina, né? Hormônio bioidêntico. Ixi, essa aqui não tá mais disponível, deixa eu ver. E era uma boa pergunta. Botei errado. Mulheres que usam anticoncepcional somente progesterona, sempre terá progesterona no corpo? Não tem progesterona, não é igual progesterona. É uma molécula diferenciada de progesterona e vai inibir o eixo. Vai inibir FSH, LH, a produção de progesterona pelos teus ovários. É por isso que o hormônio só de progesterona está associado à ansiedade, porque não tem GABA, não induz GABA, não se liga na mama e não tem a proteção da mama. Não é a mesma coisa. Usar uma Depo-Provera, um levonorgestrel, um etonorgestrel, não é a mesma coisa. Às vezes é necessário. Por exemplo, patologias estrogênio dependentes que têm resistência à progesterona como endometriose, a gente usa anticoncepcional só de progesterona porque faz sentido. Tem os efeitos colaterais? Tem. Mas é risco-benefício, porque é uma patologia. E às vezes eu preciso lançar mão. Mas para equilíbrio de uma menopausa fisiológica, para equilíbrio só, não. Deixa eu ver os comentários de vocês aqui, tá? Vamos ver, aqui é legal.
Vitex no ciclo todo, não uso no ciclo todo Vitex. Vitex eu uso, faço uma pausa de 5 dias durante a menstruação, ou às vezes a gente faz só na segunda fase, como se fosse a progesterona cíclica. Mas geralmente, como eu uso a progesterona cíclica, o Vitex eu uso mais para TPM, e aí eu faço do 5º dia até a menstruação, e durante o período menstrual eu pauso 5 dias ali. Depois dessa live, descobri que estou na menopausa com 42 anos. Do Faston 10 miligramas. Não entendi. Doutor, reposição de DEA pode ser inflamatório? Nenhum hormônio é inflamatório. Deus não fez hormônio para inflamar ninguém. DEA é cortisol baixo. Você está com sintomas de disfunção adrenal. Tua adrenal, teu estresse crônico levou a isso. Então tem que tentar entender, mexer nas causas desse estresse crônico. Tá? Já ouvi dizer que repõe DEA. Quem falou que não repõe DEA é o cara que não repõe estradiol, que não repõe progesterona, que não repõe hormônio estradiol. DEA não é. DEA é neuroprotetor, anti-inflamatório, antiproliferativo, tem diversas funções, ajuda muito pacientes com reserva ovariana diminuída a voltarem a ovular, fertilidade. Nenhum. Você acha que Deus fez? Não. Deus fez DEA para ser um hormônio inflamatório. Vamos inflamar as pessoas produzindo DEA. Então todo mundo que produz DEA está inflamado, né? Não, nenhum hormônio inflama, nenhum. Excesso ou falta de hormônio inflama. Tem que ter equilíbrio e tem que tentar descobrir. Ah, não repõe DEA. Eu não reponho DEA, a gente vai repor, né? Lembrar essas pacientes com baixa DEA, com dosagem baixa, ou tentar por um tempo para equilibrar o estilo de vida e voltar a produzir DEA, tá? Progesterona deve ser via oral. Meu médico receitou transdérmica. Eu uso oral. Eu botei ali meus motivos. Se você for na minha aula de progesterona, eu boto mais evidência científica. Então, ele é apenas estrogênio e a progesterona podem dar problema na perimenopausa, ou a testosterona também. A testosterona geralmente ela cai também, mas ela demora mais para cair, tá? Geralmente, mas eu uso também, tá? Se tem deficiência de testosterona, eu uso com bons resultados. A minha é super baixa, tem 36 anos, tem que repor. Se tá baixa, tem que entender o porquê que tá baixa, tentar tratar a causa de que ela tá baixa, mas por enquanto, se tiver muito baixa, tem que repor. Testosterona é fantástica, dá pra fazer uma live sobre testosterona. Adenomiose local e chance de gravidez. Diminui as chances, mas não é impossível, né? Tem que tratar os outros pilares, porque a adenomiose a gente não cura mais. Tá com adenomiose, tá. Vamos tratar o resto, equilibrar o resto para que ela não progrida e para que você consiga gestar, e é possível gestar. No caso de predominância estrogênica na perimenopausa, qual seria melhor fazer uso do progesterona de forma cíclica? Sempre cíclica. Óbvio que é cíclica. É imitando o ciclo. Equilibrando com o estrogênio. Melhora sono, melhora a fertilidade, melhora TPM, irritabilidade, melhora ciclo, para de proliferar endométrio, cíclica, tá? Adolescente de 17 anos pode colocar DIU de cobre, não é o tema da live. Não se preocupe com os outros falam, você é um excelente profissional. Não cagando para quem fala. Quem fala tem que sentar aqui, dar a cara a tapa e discutir comigo fisiologia endócrina, fisiologia hormonal, tá? Tem que saber o que está falando e não simplesmente, geralmente inveja, geralmente, enfim, não vou entrar nesse assunto, não vou gastar minha adrenal, não vou gastar meu cortisol com isso aí. Mas eu me garanto, no que eu faço, no que eu falo, no que eu estudo, eu me garanto. Para não comer bola, para não comer sapo desse tipo de médico aí. Chamar de falastrão, enfim. Nada a perguntar, tenho aulas nas consultas. Jussara, beijo pra ti, querida. O uso de anticoncepcional e risco de trombose, poderia falar sobre? Dobra o risco de chance de trombose. Altera os fatores de coagulação, produzindo protrombóticos, fala pólipo no útero. Pólipo é porque proliferou demais. Aquele endométrio proliferou, um foco daquele endométrio proliferou, formou aquele pólipo, tá? Tem que ser tirado. Há um risco de 1,5% a 3% de risco de câncer, de hiperplasia, de fazer uma alteração atípica e virar um câncer de endométrio. Significa que está proliferando muito estradiol, tem que ser retirado por esteroscopia preferencialmente, tem que ser equilibrado esse equilíbrio de estrogênio e progesterona para não voltar esse pólipo, né? Ele pode causar sangramento, pode causar um pouquinho de cólica, mas 97% vão ser benignos. Se você tem resistência à insulina, síndrome metabólica, hipertensão, obesidade, maior o risco de atipia, maior o risco de virar um câncer. Se você tem só o pólipo, tentar equilibrar. Pólipo, resumindo, é isso. Daria uma aula sobre pólipo. Doença celíaca e cortisol 0,5, triglicerídeos. Não avalio exames aqui. Alzi. Tá? Ui, o que aconteceu aqui? Ui, quase caí. Tá? Pessoal pedindo para participar. Hoje não vai dar, gente. Vou terminar de responder as perguntas. Mais 5 minutos de perguntas. Vitamina D140 é perigoso? Não é perigoso desde que o teu PTH, teu cálcio, teu fósforo estejam sob controle, tá? Mas, assim, se você não está em acompanhamento médico, não sabe o que está fazendo, melhor reduzir dose e manter abaixo de 100. Os estudos mostram que os níveis tóxicos começam com bastante risco de toxicidade acima de 140, mas tem outros fatores a se considerar, tá? Quem faz a laqueadura não produz mais hormônios? Mito. Laqueadura só tira as trompas. Quem produz hormônios são os ovários, tá?
Meu estradiol, eu não vou avaliar valores de estradiol, insônia tá me matando. DEA, para melhorar a tua qualidade de vida, tem que melhorar o sono. E há várias coisas que a gente faz para reduzir o cortisol noturno, melhorar o sono, várias coisas, não é só melatonina. É os indutores do GABA, é o próprio GABA, é a progesterona, é valeriana, melissa, passiflora, mulungu, é ashwagandha, chás, é magnésio inositol, noite fantástico, melatonina, tem várias coisas. Mas se você não vai ter qualidade de vida enquanto você não corrigir teu sono. Fala de pólipo, já falei. Reposição de ideia pode dar enxaqueca. Tem que descobrir gatilhos de enxaqueca. Né? Eu falei sobre 2 ali na live. Se você perdeu, volta lá, vai estar lá. Eu falei um pouco de enxaqueca hormonal. Gestrinona para predominância estrogênica funciona muito bem. Né? Mas só for predominância estrogênica, sem nenhuma patologia associada, eu tento tratar com progesterona natural. Se tiver alguma endometriose, mioma, muito volumoso, alguma coisa, eu gosto muito de gestrinona e uso muito. A maioria desconhece a fisiologia. Perfeito. Perfeito. Na perimenopausa, posso engravidar? Pode. Pode. Depende de vários fatores, mas pode. Pare de tomar antes da consulta. Não entendi, Kellen. Primeira consulta marcada em novembro. Tomo benzodiazepina para dormir. Não consigo te dar um parecer aqui, tá? Sugiro não mudar nada. A gente faz todo o tratamento e faz um programa de desmame desses benzodiazepínicos, que é o uso a longo prazo, estão associados a demência, Parkinson, Alzheimer, causa dependência, causa tolerância. Tratar a fisiologia. Para diminuir a estrona, melhorar a detoxificação intestinal e hepática do estrogênio, tá? Então, melhorar a metilação, dar suporte hepático, melhorar a desbiose, dá pra fazer bastante coisa, a gente diminui. DIN, é um fundamental, DIN. Névoa mental é falta de que hormônio? Tem várias causas para névoa mental, tá? Pode ser falta de estradiol, progesterona. Doutor, fiz histerectomia aos 42, não é necessária reposição hormonal? Tem nada a ver. Histerectomia, você tirou o útero que estava sangrando. A causa dele é provavelmente uma dominância estrogênica. Tem que fazer equilíbrio hormonal. Depende de que sintoma você tem, como estão as dosagens, o que você sente. Tem que equilibrar. O útero ele não produz nada. Ele ficou doente por causa de alteração hormonal, provavelmente. E daí você evoluiu para histerectomia. Oi, Gabi. Bom te ver por aqui. Beijo pra ti. Com a indicação de gineco, aplause para calores. Aplause é um fitoterápico. Noturnos, ele pediu pausa. Necessário? Depende. Assim, ó, fitoterápico ajuda, mas não para fogacho tem, assim, mas é quase igual placebo, tá? Para fogacho, tratamento mesmo é reposição hormonal adequada. No início da live fala sobre os sintomas da perimenopausa. Perdi. Fala sintomas. Assiste lá que vale a pena, hein? E curte e comenta. Progesterona micronizada, considerada isomolecular bioidêntica. É exatamente isso aí. Progesterona micronizada, bioidêntica, natural, isomolecular. Tem remédio para desmanchar cisto hemorrágico no ovário, tem que bloquear o cisto e corrigir a dominância estrogênica. Ele vai sendo absorvido, às vezes é necessário bloquear o ciclo de 1 a 3 meses, repetir esse ultrassom e enquanto isso vai tratando o resto e depois para de novo o bloqueio hormonal e tenta reequilibrar seus sintomas. Estou viciada há 3 anos, acho que é os benzodiazepínicos, né? Não mascara resultado de exame hormonal. Dor nas mamas na reposição, excesso de estradiol. Pode ser, e também excesso de progesterona, também dá retenção da mama. Sua experiência de crisina na predominância estrogênica, legal, crisina interessante, tá? Com pimenta preta, que aumenta a absorção. Faz um curso para os médicos integrativos. Todo mundo perde médicos. Tem vou dar um spoiler aqui, uma pós-graduação de ginecologia integrativa, do Dr. Sérgio Cabral, um dos maiores nomes da ginecologia, e eu vou dar umas aulas lá. Fui convidado, estou bem feliz. Para médicos, né? Sim, Simone, gestrinona. Gente, já 1h30 de live, obrigado, vai ficar salva. Um prazer falar com vocês. Se fez sentido para vocês, curtam, compartilhem, me ajudem aí, divulguem esse conhecimento e tamo junto. Até a próxima, que vai ser de menopausa. Daí vai ser menopausa, tá bom? Grande abraço, boa noite, fiquem com Deus, um beijo aí. Valeu, tchau, tchau.